Rabai, Urabacantarebia saio, Yandarabia cantarai, Yandarabia saio, Urabacantarai, Urebias, Udecantarabia saio. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, amém, irmãos? Aleluias. Deus está neste lugar, Deus está neste lugar. Oh, abre o seu coração. Você que não recebeu ainda, abre o seu coração. O Senhor está disposto a abençoar, a fazer, a curar. Ei, mas você precisa abrir o seu coração. Aleluias, aleluias. Abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 9. Glória a Deus. Eu vou abrir aqui o meu terno. Não sei se vocês perceberam que agora eu estou fechando. Fiz igual o Renan. Vou abrir. Cheguei na minha tia, ela me chama de Valt, né? Ela falou assim: nossa, Valt, o que aconteceu? Você esmagreceu? Ela fala emagrece. Que você esmagreceu? Eu falei assim: nós estamos na campanha, é jejum e oração. Eu falei: vai ter uns invejosos que vai falar que é o irmão Jairo. Mas é jejum, irmãos. Aleluias. Glória a Deus. Mas estava sufocando já, precisava abrir. Acho que não está bom ainda não. Deu um alívio aqui. Ai, irmãos, Isaías capítulo 9. Glória a Deus. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra de Deus: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas o futuro honrará Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que regozijam na colheita, como os que exaltam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruísse o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como o dia da derrota de Midian. Pois toda a bota do guerreiro usado em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Oh,
Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Oh, glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Podem se assentar, queridos. E eu queria nesta noite ministrar, conversar com vocês sobre esse tema: 12 escolhidos e um reino estabelecido. O reino de Deus, irmãos, Ele estabeleceu através de Jesus Cristo, da autoridade dEle na cruz, da autoridade de Jesus na cruz, e Ele está dentro de nós. Quando nós o aceitamos, quando nós levantamos as nossas mãos e o aceitamos a Ele, e vivemos um estilo de vida de obediência à vontade do Senhor, isso é estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Mas para falar do reino de Deus, para falar do estabelecimento do reino de Deus, nós precisamos voltar lá no começo, lá em Gênesis, onde tudo começou. Deus chega a Abraão e faz uma promessa, que dele Deus faria uma grande nação, através dos descendentes dele, Deus faria uma grande nação, e o nome dele seria conhecido. E passou-se Abraão, passou o filho Isaque, que era o filho da promessa, e veio Jacó. De Jacó, queridos, Jacó teve 12 filhos e uma filha. E desses 12 filhos de Jacó, deu a origem das 12 tribos de Israel. E séculos depois, séculos mais tarde, Moisés lidera os descendentes de Abraão. Ele lidera o povo de Israel. Após a formação das 12 tribos lá no Egito, a história tomou outro rumo, um rumo de crescimento da população, seguido da escravidão do povo do Egito, e finalmente a libertação, sobre a liderança de Moisés. Agora já em Êxodo, que é a continuidade de Gênesis, os descendentes de Jacó, eles foram para o Egito, e lá Deus levanta um homem para liderar esse povo. Deus levanta um grande homem, um grande libertador, um grande líder, que ia guiar o povo à terra prometida. Deus levanta Moisés. Moisés, ele foi chamado para tirar o povo de Israel da escravidão. Realizou milagres e enfrentou Faraó. Moisés, ele subiu no monte Sinai, ele recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Moisés, mesmo que sabendo que ele morreria antes de entrar na terra prometida, porque Deus havia falado para ele, mesmo sabendo, ele preparou um sucessor, ele preparou alguém, ele preparou Josué para continuar liderando o povo. Quem foi Josué? Josué foi o auxiliar de Moisés, foi o sucessor de Moisés. Josué foi um dos 12 que foi espiar, que Moisés enviou para espiar a terra que Deus tinha prometido para eles. Moisés pega 12 homens, um de cada tribo, e manda espiar a terra. Josué foi um deles. Desses 12 homens,
10 deles voltaram com resultados negativos, colocando medo no povo, dizendo que não daria certo. Mas 2 deles, Josué e Calebe, voltou com um resultado positivo, fortalecendo aquele povo, dizendo que para eles terem mais fé na promessa de Deus, na promessa sobre a terra prometida, encorajando aquele povo a confiar na promessa de Deus. E por esse motivo, desta geração que saiu do Egito, os únicos 2 que entraram na terra prometida foi Josué e Calebe. Josué confiava na promessa de Deus sobre a terra prometida. Apesar dos desafios, ele encorajava as pessoas, encorajava o povo a crer no poder de Deus. Josué, ele demonstrou fidelidade e dedicação a Deus. Ele orava constantemente. Diz a palavra em Êxodo 33:11 que Moisés ia à tenda do encontro, orava, e Josué estava com ele. Quando ele saía, que ele ia ao acampamento, diz a palavra que Josué continuava na tenda do encontro. Olha o que diz 33:11, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não afastava da tenda. Josué, a sua obediência às ordens divinas era a chave da vitória dele, porque não há vitória, irmãos, sem obediência. Não há vitórias sem obediência, e essa era uma das chaves de Josué. Ele nunca questionava Deus. Todas as ordens que Deus dava, tudo que Deus falava, as instruções dadas por Deus, nunca foi questionadas por Josué. O nome original de Josué era Oséias. Moisés que chamou Oséias de Josué, que no hebraico significa Deus, Josué significa Deus é a salvação, e no hebraico Yeshua, o nome profético para essa missão. Moisés, ele foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel. Moisés estava no Egito, e o povo do Egito estava maltratando os hebreus, o povo de Deus. Um dia Moisés viu um soldado egípcio torturando um hebreu. Então ele chega, mata aquele egípcio e enterra, esconde ele. Aí mais para frente ele vê mais alguns egípcios maltratando alguns hebreus, e ele chegou e falou: por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão maltratando esse povo? E aquele egípcio falou: por acaso você é um dos nossos líderes? Eu sei que você matou um soldado egípcio. Aí Moisés se assustou, porque ele pensava que ninguém sabia dessa história, e Faraó começou a perseguir Moisés para matar. Então Moisés, ele foge para Midian, para a casa do seu futuro sogro. Lá Moisés estava andando, e ele, passando os tempos, e ele olhou, viu algo pegando fogo, e aquele fogo não se apagava. Aquilo chamou a atenção dele, ele começou a andar, e quando ele chega perto, Deus fala para ele assim: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você vai pisar é santo. Então Deus fala com Moisés e dá umas instruções a Moisés. Ele fala: Moisés, o meu povo
está sendo maltratado. O meu povo está sendo judiado lá no Egito. Eu preciso, Moisés, que você vá até o Egito e liberta o meu povo das mãos de Faraó. Moisés olha para Deus, fala: Senhor, eu tenho dificuldade de falar. Como que eu vou falar com o Faraó? Como que eu vou falar com aquele povo? E Deus falou: eu vou mandar alguém com você, para ser o seu intérprete. Então Deus dá ordem a Arão, irmão de Moisés, para acompanhar ele. E Moisés então, ele volta para o Egito. E ele vai falar com o Faraó. Moisés vai pedir para Faraó libertar, deixar aquele povo seguir a vida deles, seguir o rumo à terra prometida. Mas Faraó não liberava, porque os hebreus eram escravos do povo do Egito. Então Deus coloca pragas sobre o povo do Egito. Deus permite 10 pragas para ver se aquela praga trabalhava no coração daquele homem de Faraó, para poder libertar o povo de Israel. E na última praga, na 10ª praga, o Faraó libera. Só que quando o Faraó libera o povo a seguir, quando eles saem rumo à terra prometida, quando eles estão no deserto, o Faraó manda segui-los. O povo está caminhando em direção à cidade, à terra prometida, só que eles chegam em frente ao mar. Só que o povo de Faraó estava vindo atrás. E agora o que vamos fazer? Aí Deus mais uma vez instrui a Moisés. Diz a Bíblia que aquele mar se abre, o mar vermelho se abriu e eles passaram a seco. Eles passam o mar vermelho, e quando o povo o egípcio entra, diz a Bíblia que a água voltam e matam aqueles soldados, cavalos e cavaleiros. E Moisés continua no deserto, levando aquele povo a caminho da terra prometida. Querido, só que quando Moisés mandou os espias olhar a terra, eles levaram 40 dias para chegar. Ou seja, o povo de Israel era para ter chegado na terra em 40 dias, e eles levaram 40 anos. 40 anos andando em círculos. 40 anos que aqueles ciclos não se rompia. 40 anos andando em volta de um ciclo. Darabia cantarabia sai. Eu não sei quanto tempo você está esperando por um milagre. Eu não sei quanto tempo esse ciclo não se rompe na tua vida e na tua família. Ei, mas sabe por que eles não chegavam, que eles ficavam andando, que aquele ciclo não se rompia? Porque eles eram desobedientes. Por causa da desobediência, por causa da murmuração deles, eles não conseguiam chegar no destino que Deus tinha traçado para eles. Eles viviam em volta, andando em volta, e levaram 40 anos para chegar na terra prometida. 40 anos, querido, para chegar. A Bíblia vai dizer um pouquinho mais adiante, em Números 20, o povo estava reclamando, o povo estava murmurando, porque o povo de Israel era assim: quando Deus fazia um milagre, eles adoravam; quando passavam os dias, eles esqueciam e começavam a murmurar, a adorar outros deuses. Em Números 20 vai dizer que o povo estava reclamando, murmurando, e chegaram até Moisés e falou: por que vocês tiraram nós do Egito?
para morrer neste lugar, para morrer no deserto. Lá pelo menos nós tinha comida, nós tinha água. Aqui nós não temos nem água para beber e nem para dar para os animais. Moisés e Arão, eles vão orar, vão pedir a direção de Deus. Deus mais uma vez dá instrução a Moisés. Ele fala: reúna o povo em frente à rocha. Aí você vai falar a rocha e vai verter a água da rocha. Só que eu acho que Moisés estava cansado, queridos, estava irritado. 40 anos, o povo errava, ele ia lá, falava com o povo, intercedia a Deus pelo povo. 40 anos o povo murmurando e ele arrumando a situação. Moisés já estava impaciente, talvez, desanimado por tanta rebelião entre esse povo. Aí, ao invés dele falar na rocha, ele pega uma vara e ele bate 2 vezes na rocha. Ao invés dele falar, ele bateu na rocha. Aí ele olha para o povo e fala assim: ouçam, seus rebeldes, será que nós vamos ter que tirar água para dar de beber a vocês? Aí Deus chega e fala para Moisés: foi isso que eu mandei você fazer. Eu mandei você falar a rocha e você bateu na rocha. Era para você falar e a água ia sair, e realmente a água saiu mesmo ele batendo. Porque Deus vela pela palavra dele, não é por mim nem por você, é pela palavra dele, e a água saiu. Só que Deus falou assim: era para você falar e não bater. Se você tivesse falado, a água ia sair do mesmo jeito, o meu nome ia ser exaltado, o povo ia ver a minha santidade através da sua vida, Moisés. Você fez tudo errado, Moisés. Porque você fez isso, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Porque você se rebeliou, você não obedeceu, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Eu vou deixar você ver tudo que eu vou dar para o meu povo, mas você não vai entrar. Não vai entrar. Irmãos, a desobediência, ela é algo terrível. E Moisés desobedeceu. A Bíblia vai dizer que a desobediência, ela é comparada à rebeldia, na Bíblia. E você sabe com o que é comparado a rebeldia? A feitiçaria, a bruxaria. 1 Samuel 15:23 vai dizer que a desobediência é comparada com a rebeldia, e a rebeldia à feitiçaria, à bruxaria. Ou seja, não fazer a vontade de Deus é desobedecer, é ser rebelde. Deus só queria que ele fizesse a vontade dele, aquilo que ele mandou ser feito, mas ele não fez, desobedeceu. Se você abrir o livro de Deuteronômio, capítulo 28, lá vai estar as bênçãos da obediência. Se você vê lá as bênçãos, ela pega meia página de bênção para quem obedecer. Agora, para quem não obedecer, tem as maldições da desobediência. E as maldições, querido, tem 1,5 folha de maldições para quem não obedece. Para quem não obedece. E Deus não deixa Moisés entrar na terra prometida. Moisés morre. Josué começa a liderar o povo, ao povo de Israel. Deus dá instrução para Josué para atravessar o Jordão. O povo atravessa o Jordão. Quando eles atravessam o Jordão, Deus dá mais uma instrução a Josué.
Ele vai falar assim: pega 12 homens, manda aí no meio aonde estava a arca da aliança, para eles pegarem 12 pedras, colocarem no ombro, e trazer aonde vocês acamparam, e levantar ali um monumento. Esse monumento vai servir de memorial para as futuras gerações. Esse monumento vai servir para vocês falarem para os seus filhos, para a nova geração, da grandeza, do milagre que Deus fez ao abrir o Jordão. E assim eles fizeram, abriram. Querido, agora fazendo uma analogia da antiga aliança com a nova aliança, Josué, ele conduziu o povo de Israel ao descanso da Canaã terrena, e Jesus, ele conduziu a humanidade ao descanso eterno da Canaã celestial, que é a salvação, é a vida eterna em Deus. Agora a nova aliança veio para estabelecer o reino, ela veio para acabar com a lei. A nova aliança, o Novo Testamento, ele veio para estabelecer o reino de Deus, como nós lemos ali em Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Um menino que ia nascer, Jesus Cristo. Agora ele vai crescer e vai começar o seu ministério. Agora vai começar a estabelecer, a reinar sobre aquele lugar. A relação entre os 12 apóstolos e do Novo Testamento e as 12 pedras do Antigo é um simbolismo bíblico do número 12, que representa as 12 tribos de Israel. As 12 pedras da antiga aliança, como eu disse, era um memorial. E os 12 discípulos, Jesus escolheu especificamente 12 para estabelecer o fundamento da igreja, para espalhar as boas novas, para curar enfermos, libertar cativos, para expandir a mensagem da salvação. Por isso que Jesus escolheu os 12 discípulos. Lucas 6 e versos 12 e 13 vai dizer que Jesus passou a noite inteira, quando ele foi escolher, quando ele precisava de 12 homens para estar com ele. No Evangelho de Lucas capítulo 6 vai dizer que Jesus, ele orou a noite inteira, a noite inteira. Jesus, ele selecionou 12 homens para ser o seu companheiro, para serem companheiros de Jesus, para representar os líderes do povo de Deus. Foi para isso que Jesus escolheu os 12, para estabelecer o reino de Deus. Deus, ele escolhe antes de usar. Deus escolhe antes de usar. Vocês viram que eu falei que no capítulo 6 de Lucas, Jesus orou a noite inteira para escolher 12 apóstolos, 12 discípulos. Isso revela que ninguém, queridos, é chamado por acaso. Ninguém é chamado por acaso para fazer a obra de Deus. Vocês perceberam que aqui no aniversário da igreja, Deus sempre chama algumas pessoas, uns para diácono, diaconisa, missionárias, pastores, evangelistas, presbítero. Só que eles não são chamados por acaso. Não são chamados por acaso. Nós oramos para Deus mostrar, os nossos pastores oram para Deus mostrar a pessoa certa, para Deus levantar pessoas para ajudar.
Sabe, aí chama alguns obreiros, unge a presbítero, unge a evangelista, e esse abençoado começa a dar trabalho na igreja. Sabe, muitas vezes nós falamos assim: Senhor, não foi, eu orei, e o Senhor mostrou que fulano ia fazer isso, ia estar comigo, e agora, Senhor, me traiu. E aí? E daí? Jesus, que foi Jesus, orou a noite inteira para escolher 12, e mesmo assim tinha traidor, e tinha aquele que negou também. E nós? Só que quando Deus chama, querido, Deus confia. Quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus chama, Ele se responsabiliza. Sabe, o problema é quando a pessoa até quer, sabe, ajudar no reino de Deus, a fazer as coisas na igreja, almeja um ministério na igreja. O problema é quando Deus revela que é para ungir aquela pessoa, e aquela pessoa está e não começa a não fazer nada. Sabe aquelas pessoas que quando chega na igreja faz tudo, limpa a igreja, limpa o banheiro, cuida do estacionamento, faz tudo o que pedir, faz. Aí ungiu a pessoa, acabou com a pessoa, matou a pessoa, mata. A pessoa é escolhida pelos pastores, escolhida por Deus através dos pastores, tem oportunidade, irmãos. A oportunidade, ela é igual uma flecha, ela passa e não volta mais. Então quando chegar a oportunidade nas suas mãos, agarre com as duas mãos. Sabe, aí coloca, unge, a pessoa está aqui, mas será que nós estamos dispostos a viver o chamado com compromisso com Deus? Será que nós estamos dispostos a ter compromisso? Porque uma coisa é você ser chamado, outra coisa é você ter compromisso. Será que eu estou disposto àquilo que a escolha exige? Será que eu sou disposto a fazer aquilo que foi confiado nas minhas mãos? Aquilo que Deus colocou em minhas mãos? Irmãos, quando nós negligenciamos, quando nós não fazemos aquilo que foi colocado em nossas mãos, a substituição, ela é inevitável. Quando você não faz, Deus te substitui. Quando você não obedece, Deus substitui você. Exemplo disso é o rei Saul. O povo queria e Deus escolheu ele para ser o rei de Israel. Ele começou a fazer as coisas que desagradavam a Deus. Aí ele foi substituído, e substituído por alguém bem melhor que ele. Foi substituído por Davi. Quando nós não fazemos, querido, a substituição, ela é inevitável. Algumas características de um discípulo escolhido: ter uma vida de oração. Sabe, tem gente que não tem tempo para Deus. Tem gente que não tem tempo para Deus. E nós temos que ter uma vida de oração, não uma vida só de atividade. Nós precisamos ajudar sim, trabalhar na igreja, mas tem gente que não tem tempo para Deus, faz tudo em casa, tudo na igreja, é um guerreiro, é uma guerreira, mas não tem tempo para Deus. Não tira um momento para falar com Deus.
Segundo, buscar a direção de Deus, não somente as suas vontades. Nós precisamos buscar a direção de Deus, querido. Sabe, aceitar mesmo que dói, mas a vontade de Deus, que é boa, é perfeita e agradável. Sabe, porque muitas vezes nós queremos fazer aquilo que nós gostamos de fazer. Sabe, para mim seria tão melhor pregar do que lavar um banheiro. Então eu não quero lavar o banheiro. Então nós precisamos buscar, querido, a direção de Deus. Jesus não buscou pessoas perfeitas, Ele buscou aqueles que realmente estavam disponíveis para segui-lo. Mateus 10. Jesus não busca pessoas perfeitas, mas Ele busca pessoas que tenha compromisso, que tenha responsabilidade com Ele, com a obra, com a sua casa. Jesus não chamou os discípulos porque eles eram pessoas boas, porque eles eram conhecidos, não foi por isso. Jesus chamou os discípulos, ensinou os discípulos, discipulou aqueles 12 discípulos, e depois que eles discipulou, Ele enviou para expandir a mensagem da salvação. E tem tanta gente, querido, que quer chegar, já quer logo no finalmente, não quer passar, não quer sentar para aprender. Sabe, um bom discípulo, ele primeiro precisa sentar, aprender, para depois ser enviado. Para depois ser enviado. Ao contrário de pessoas boas, eram pessoas cheias de falhas, cheias de limitações, pessoas comuns. Aí Jesus chama pescadores, como Pedro, André, Tiago, João. Jesus chama cobradores de impostos, como Mateus. Foram pessoas comuns, querido, que Jesus chamou, mas Ele também discipulou antes de enviá-los. O reino, ele exige alinhamento, não apenas presença. O reino, ele exige alinhamento, que nós nos alinhamos com a palavra do Senhor, nos alinhamos com Deus. Os 12 não foram apenas seguidores de Cristo, eles foram fundamentos. Olha o que diz Efésios 2:20. A igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus como a pedra angular. Eles não eram apenas seguidores de Jesus. Os 12 eram fundamentos. Eles ajudaram a estabelecer o reino de Jesus. Jesus delegou aos 12 a missão e a autoridade para pregar o evangelho, para curar os enfermos, para expulsar os demônios e para batizar, e para expandir o reino de Deus, como está em Mateus 10. Querido, não basta estar na igreja, não basta somente estar na igreja, é preciso sustentar princípios. Não basta somente vir na igreja sem compromisso, não basta somente estar na igreja. Eu gosto sempre de uma frase de um pregador, ele sempre fala assim: estar na garagem não faz você de um carro. Da mesma forma, estar na igreja não faz você um cristão. Se você não tiver compromisso com Deus, se você não se alinhar na vontade de Deus, minha vida é um testemunho, tem que ser um testemunho. Minha vida tem que ser um testemunho, para onde quer que eu vá, ela tem que ser um testemunho vivo.
Será que nós estamos dando testemunho daquilo que nós confessamos? Daquilo que nós pregamos? Minhas decisões, elas têm que honrar o reino, não apenas o meu conforto, não apenas aquilo que é bom para mim, mas nós temos que estar na mesma visão de alinhamento do reino de Deus, de estabelecer o reino de Deus. A minha casa, a minha vida, será que ela condiz com aquilo que eu fui chamado para fazer? A minha vida, a minha casa, será que condiz com aquilo que eu creio, com aquilo que eu prego? Deus, Ele não negocia princípios, mas trata para cumprir propósito. Deus não negocia princípios, querido. Não tem como negociar. Sabe aquele negócio assim, quando você não quer falar com uma pessoa, e alguém liga, o teu filho atende, e você diz, fala que papai não está. Está mentindo. E além de mentir, o que você está deixando para o seu filho? Qual legado você está deixando para o seu filho, para a sua geração futura? Deus não negocia princípios. Sabe, Deus não procura pessoas perfeitas, mas Ele procura pessoas alinhadas, pessoas com compromisso. O reino de Deus não começa na multidão, ele começa na obediência. 12 homens transformaram o mundo, transformaram. Só que não foi pela força, foi pela obediência. Olha o que diz Atos 17:6. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. Ele estava atrás de Paulo estava pregando a mensagem da cruz, Paulo estava pregando o reino, eles estavam atrás de Paulo, entraram na casa de Jason, não encontraram Paulo e tirou Jason arrastado de dentro da casa dele. Sabe que Deus, Ele não precisa que eu seja reconhecido, que o meu nome brilhe, que o meu nome esteja em evidência. Deus não precisa disso. Deus precisa que eu seja fiel com Ele, com a minha casa. Deus precisa que eu seja fiel. Será que eu quero ser visto pelas pessoas? Será que eu quero que o meu nome brilhe? Que o meu nome esteja em evidência? Que as pessoas me reconheçam? Ou será que eu quero a obediência de Deus? Contra a minha vontade, mas ser obediente a Deus. Contra a minha vontade, mas fazer a vontade de Deus. Será que eu quero reconhecimento? Eu quero o governo sobre a minha vida, sobre a minha casa? Sabe, irmãos, eu já vi tanta gente que canta, cantores, me perdoa se tiver alguém aqui, que já vi tantos chegar e falar assim: olha, eu vejo o teu nome, Deus soprando o teu nome, você vai ser reconhecido no mundo inteiro. E Deus não quer isso de nós, Ele quer obediência. Ei, o reino de Deus não é isso, não é sobre o meu nome ser soprado, o reino de Deus não é sobre mim, o reino de Deus não é sobre o meu nome ser conhecido, não, o reino de Deus é sobre obediência, é sobre fazer a vontade do meu Pai. Quando eu obedeço, o reino de Deus se estabelece. Quando eu obedeço, o reino de Deus se manifesta, mas tudo é através da obediência.
Queridos, o reino de Deus não é um evento externo. O reino de Deus, ele é uma realidade interna. Olha o que diz Lucas 17, 20 e 21. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, responderam-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência externa, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Sabe, o povo judeu, ele esperava um Messias político, um Messias líder, militar, que fosse libertar aquele povo, o povo de Israel, do domínio de Roma. Eles não entenderam o reino de Deus. Eles estavam esperando um militar, um político, que fosse a força, que tomasse a força, e não é sobre força, é sobre obediência. E os judeus estavam esperando este homem, esse Messias, para libertar Israel do domínio de Roma. Não entenderam nada, não entenderam nada sobre reino de Deus, porque não é sobre força, é sobre obediência. Estabelecer o reino de Deus na vida significa viver sobre a autoridade de Cristo, buscando a sua vontade acima da sua, manifestando os valores do reino, que é justiça, paz e amor, e sendo um reflexo dele para o mundo, através das ações diárias, oração, estudo das Escrituras, arrependimento, serviços e obediências aos seus mandamentos. Isso é estabelecer o reino de Deus. Agora, alguns princípios para viver o reino de Deus. Alguns princípios para estabelecer e viver o reino de Deus. Primeiro, submeter-se à vontade de Jesus, conhecendo e reconhecendo o senhorio dele. Ser submisso, submeter-se a Cristo. 2, buscar o reino dele, a justiça. Como diz Mateus 6:33, busquem pois primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Terceiro, ser testemunha, ser um exemplo. Será que você está sendo exemplo aonde você tem ido? Será que as pessoas têm visto em você um pedacinho do céu aonde você chega? Será que as pessoas têm visto em você um pedacinho do céu no trânsito, quando alguém te fecha? Ser testemunha, querido. Testemunho daquilo que você vive, daquilo que você prega. Viver aquilo que você prega. Porque pregar aqui é fácil. Eu sempre disse que o meu maior púlpito é dentro da minha casa, para os meus filhos, para minha esposa. Ter uma vida de oração, para viver o reino de Deus, precisa ter uma vida de oração, leitura da palavra, estudar a palavra, as Escrituras, diariamente, ser obediente, viver a obediência à vontade de Deus, por amor a Ele. Não é sobre ser perfeito, não, é sobre viver em obediência, levar a mensagem do reino, levar a mensagem de Jesus Cristo a todos os lugares, chamando as pessoas ao arrependimento, chamando as pessoas ao arrependimento e à submissão ao senhorio dele. Estabelecer o reino de Deus é um chamado para transformar a si mesmo
e ao mundo, vivendo sob a autoridade de Cristo hoje, para que o seu governo se manifeste plenamente. Estabelecer o reino é viver um chamado de transformação diária. Transformar, começar por nós mesmos. Aí depois que nós tivermos transformado, aí sim sair para o mundo, levar a mensagem dele. Você está disposto a negar a si mesmo? Por amor do nome de Jesus? Você está disposto a negar a sua carne, os desejos da sua carne, para fazer a vontade daquele que nos enviou? Você está disposto a isso? Sabe, o mesmo Deus que chamou os 12, o mesmo Senhor que chamou os 12, é o mesmo que continua chamando nos nossos dias. O mesmo Deus que chamou os 12, é o mesmo que continua chamando nos nossos dias. A diferença não está na escolha, ela está na resposta, ela está na decisão. Eu lembro quando o Senhor me chamou. Quando Ele me chamou, eu me entreguei de corpo e alma. Da minha casa eu fui o último a ir para Jesus. Só que quando eu fui, eu não queria olhar para trás. Só que tinha uma coisa, irmãos, que eu não gostava. Eu falei assim, eu vou pregar o evangelho, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, mas eu não quero ir na casa dos irmãos incomodar. Não quero fazer visita. Quem já recebeu alguma visita minha aqui? Misericórdia. Eu falei, não quero fazer visita. E para minha surpresa, um dia, irmãos, um domingo, 2 horas da tarde, aquele sol, como estava, acho que ontem ou ontem, não sei, quente, chega 2 irmãos da minha casa. Andaram não sei quantos quilômetros, porque não tinha carro. E eles chegaram na minha casa. Eu tinha acabado de me converter. Minha mãe chega, eu estava dormindo. Minha mãe chega e fala assim, Walter, tem 2 irmãos ali que vieram te visitar. Eu falei, mas por que eles vieram me visitar? De onde tiraram esse amor para andar nesse sol quente, num domingo à tarde que poderia estar com a família? Aonde que eles tiraram esse amor para vir me visitar? Isso é o reino, irmãos. Isso é estabelecer o reino na terra. Isso é fazer a vontade de Deus, é negar o seu conforto, é negar aquilo que você tinha para fazer num domingo, quem sabe com a sua família, num domingo ir pescar. Não, eles foram visitar um novo convertido. A partir daquele momento, eu falei, Senhor, eu quero fazer visita, é isso que eu quero, é isso que é para mim fazer. Aleluias, aleluias. Querido, não é sobre eu, é sobre Ele. Aleluias. Não é sobre o ministério, querido, é sobre o governo de Deus. Não é sobre a sua posição. Não é sobre a sua posição, é sobre submissão. Ei, não é a posição que você está, a posição que você tem, que Deus vai te chamar, não. É sobre a sua submissão a Ele. Aleluias. Não é sobre você, querido, é sobre obediência. É sobre o governo de Deus. Não é sobre você. Entenda isso, o reino de Deus não é sobre nós.
é sobre a obediência que nós temos, é sobre a nossa submissão. E a pergunta hoje não é, Deus pode me usar? Não, a pergunta é hoje, Deus pode governar todas as áreas da minha vida? Será que Deus pode governar todas as áreas da sua vida? Será que Deus pode ser o governo da sua casa? Será que Deus pode ser o governo da tua família? Será que você pode deixar Deus governar a tua família? Eu não tenho mais tempo. Queria que você se colocasse em pé. Aleluias. Deus pode governar a tua família. Será que Deus pode governar todas as áreas da sua vida? Qual ciclo você precisa romper nesta noite? Qual ciclo você precisa romper nesta noite? Qual muralha você precisa derrubar nesta noite? E o povo de Israel, por desobediência, não conseguiram chegar à terra prometida. Qual é a promessa que Deus tem na sua vida, e que você não consegue andar, que você não consegue se aproximar dela? O que Deus prometeu para você, e você está estacionado? O que você precisa romper nesta noite? Será que é a tua desobediência que não está deixando você seguir? Será que é a falta de submissão que não deixa você ir adiante? Os 12 discípulos foram enviados para pregar a boa nova, foram enviados para pregar o evangelho, para estabelecer o reino. Eu queria perguntar aqui nesta noite, se tem alguém que não é evangélico, alguém que não é crente. Tem alguém aqui nesta noite? Se tiver, levanta suas mãos, por favor. Tem alguém que era crente, que servia, que até ajudou a estabelecer o reino, mas se distanciou dos caminhos do Senhor, parou no meio da caminhada? Tem alguém aqui nesta noite? Tem alguém? Se tiver, levanta as mãos. Alguém que parou no meio do caminho, alguém que outrora estava na casa do Senhor, na presença de Deus, e hoje está fora. Tem alguém? E eu queria orar por você nesta noite. Você que estava na igreja, que pregou o evangelho, que ajudou a estabelecer o reino, só que quem sabe por uma palavra, por alguém ter falado alguma coisa, você desanimou, parou no meio do caminho. E você que não é evangélico, que não é crente, eu também quero orar por você. Primeiro eu queria perguntar se nesta noite você quer decidir ser igual a esses 12 discípulos, negar a si mesmo, negar tudo que tinha para seguir Jesus. Porque eu estava orando nesta tarde na mata, e o Senhor falou assim: eu vou salvar. Esse era o propósito de mandar os discípulos pregar a minha palavra, para pessoas se converterem, para pessoas chegarem até mim, para pessoas negar a si mesmo e me seguir. E eu quero perguntar para você que está aqui nesta noite, se você quer aceitar Jesus, se você quer fazer como esses discípulos fizeram,
Se você estiver aqui nesta noite, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Cadê você? Cadê você? Darabia cantarabia sai. Eu sei que você está aqui nesta noite e que o Senhor falou com você, porque Deus falou comigo nesta tarde. Darabia cantarabia sai. Cadê você? Eu quero te conhecer. Se você estiver aí, vem aqui na frente, nós vamos orar pela tua vida. Ei, se tudo na tua vida chega e você não consegue prosseguir, você precisa romper esse ciclo de desobediência, de insubmissão. Você precisa romper esse ciclo nesta noite. E tudo aquilo que o Senhor prometeu para a tua vida vai se cumprir. Andarabia cantarabia saio. Andarai arabacantarai. Cadê você que se distanciou da presença do Senhor? Está aqui nesta noite. Darabia cantarabia saio. Darabia cantarai. Darabia cantarabia sai. O Senhor vai entrando, Senhor Jesus, nesses corações, Pai. Liberta, Senhor, essas vidas, Senhor. Tira toda a corrente, Pai, que aprisiona, Senhor. O Senhor precisa de você nesta noite. Eu não vou insistir mais. Eu não vou insistir mais. Sabe, irmão, toda vez que acontece de Deus falar algo, a gente falar para a igreja, aí a pessoa não vem, depois vem nos procurar. Pastor, eu era essa pessoa. No último culto, veio uma pessoa chorando aqui na frente, falou: pastor, eu era essa pessoa que o Senhor falou, e chorava aqui. Pastora Thaisa estava comigo. A tua oportunidade é agora. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Cadê você? Andarabia cantarabia saio. Derebia cantarai, uraba cantarai. Derebia sou decai. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Eu quero orar por você também que quer romper ciclos nesta noite, derrubar muralhas nesta noite. Mas tem alguns princípios que você precisa. Você precisa obedecer a Deus, obedecer à vontade dEle. A vontade dEle. Cadê você que quer romper ciclos nesta noite? Eu não sei o que você quer romper na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, na tua vida profissional. Mas se você quer, você vem aqui na frente. Nós estaremos orando pela tua vida. Eu quero convidar os pastores, obreiros, para vir aqui na frente, para estar intercedendo, como aqueles 12 discípulos fizeram, que Jesus enviou eles. Nós hoje, pastores, nós obreiros, nós vamos interceder pelas suas vidas. Eu queria que os pastores e os obreiros se colocassem aqui na frente. Por favor, vem aqui. E você que quer romper ciclos, que precisa algo na tua vida, derrubar esta muralha que chegou na tua casa. E andarabia cantarabia saio. Venha correndo aqui na frente. Venha correndo na frente. Que é hoje que as muralhas serão derrubadas, que ciclos serão rompidos. Andarabia cantarabia sai. Espírito Santo de Deus, Pai, a tua palavra foi ministrada, Senhor, e nós estamos aqui, Senhor Jesus, declarando, Pai, que ciclos serão rompidos, Pai, que muros, Senhor, que muralhas, Pai, cairão, Pai, em nome de Jesus, Pai.
O Senhor falou que ia salvar nesta noite, Pai. E aqui tem uma mulher, Senhor, tem uma irmã, Senhor Jesus. Eu quero pedir, Senhor, vai de encontro à vida dela, Pai. Vai de encontro ao coração, Senhor. Vai trabalhando, Senhor, na casa da tua filha, Senhor, na família dela, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, escreva o nome, Senhor, dela no livro da vida, Pai. Que ela possa ser Senhor, daqueles 12 discípulos, Pai, a fazer a diferença, Senhor, nessa terra, a fazer a diferença, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vai de encontro, Senhor Jesus, a cada homem, a cada mulher que aqui está, Senhor Jesus. Rompe, Senhor, rompe, Deus, rompe, Senhor, rompe. Arábia sai. Endireitando as veredas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Rompe, Senhor Jesus, toda barreira, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que impede, Senhor, o teu povo, Senhor, a tua igreja, Pai, a se afirmar na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Rompa, Senhor, todo ciclo, Senhor Jesus. Vai toda barreira, Pai. Todo muro, Senhor, seja desfeito, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, restaura casamento aqui nesta noite. Restaura a saúde, Senhor, aqui nesta noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Os discípulos foram enviados, Senhor, para pregar o teu evangelho, para curar enfermidade, Senhor. E se tiver alguém aqui enfermo nesta noite, Pai, vai de encontro, Senhor Jesus. Cura, Pai, para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai, tem homens e mulheres aqui, Senhor, que não pensam, não conseguem ser felizes, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, toda depressão caia por terra, Pai. Nós repreendemos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo, Senhor Jesus, que o diabo projetou, Senhor, nas vidas, Senhor Jesus. E nós declaramos, Senhor, saúde, Pai. Nós declaramos as suas mãos, Senhor. Nós declaramos, Pai, uma vida nova, Senhor Jesus. Nós declaramos, Senhor, barreiras rompidas, Pai. Nós declaramos muralhas, Pai, por terra, Pai. Nós declaramos, Pai. Nós declaramos, Senhor Jesus. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o seu reino, Pai, seja estabelecido através de nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Darabia cantarabia sai. Darabia cai. Darabia cai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Perdendo tudo por amor e com Senhor, nós apresentamos, Senhor, essa igreja nessa noite, a cada um que entrou aqui nesse lugar, a cada um que está nos assistindo pelas transmissões, Senhor. O Senhor continua fazendo milagre nessa campanha. Visita cada casa, cada coração que aqui se encontra, bem como todos os pedidos de oração que têm chegado para nós durante essa campanha. Visita, Senhor, os hospitais. Visita, Senhor, a família daqueles que não estão comparecendo, mas desses que estão aqui intercedendo por aqueles que estão em casa. Derrama, Pai, a tua graça sobre todos nós. E todos dizemos amém. Querido, nós já estamos com o nosso horário bem ultrapassado hoje.
Eu preciso que você pegue a sua oferta, que nós iremos orar agora e interceder por ela. Em cima de um versículo que foi falado aqui, Mateus 6:33. Buscai primeiramente o reino de Deus e essa justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando você oferta na casa do Senhor, você está dizendo que você crê no reino que dele é estabelecido, e você está dizendo